Questão 5 letra H. Essa questão eu gosto muito dela, porque essa questão ela poderia ter aparecido na sua P1, cara. Pô, essa questão é muito legal, cara. Você já fez ela lá na lista 2? Fez uma questão muito parecida. É claro que foi sem usar L'Hopital. Mas essa é uma questão muito legal, cara. Em geral, é, para resolver essa questão aqui, tem duas maneiras diferentes. A primeira delas é tentar. Vou te falar normalmente como a gente mostra lá na lista 2 essa questão. Essa questão aqui, você tem um x e aqui tem um cosseno de 1 sobre x, né? E a gente sabe que cosseno de qualquer coisa está sempre entre 1 e menos 1. A gente sempre mostra esse limite dessa forma. E aí, o que a gente faz? Para chegar nesse limite aqui, a gente multiplica os três lados por x. Então, ficamos com menos x vezes cosseno de 1 sobre x. E aí a gente aplica o limite nos três lados, quando x tende a zero, né? Limite quando x tende a zero, de menos x. Limite quando x tende a zero, de x vezes cosseno de 1 sobre x. E o último aqui, limite quando x tende a zero, de x. E aí, como esse limite aqui é zero, esse limite aqui é zero, a gente tem o famoso teorema do confronto, né? Teorema do confronto. Se o limite daqui e o limite daqui dão o mesmo valor, então o limite de dentro também tem que dar o mesmo valor. Limite de x, quando ele vai para zero, de x vezes cosseno de 1 sobre x é igual a zero. Então tá aí a solução que geralmente a gente apresenta lá no segundo módulo, né? Cara, mas por outro lado, se eu não me engano, tem uma maneira muito diferente de fazer isso aqui. Cosseno. Eu lembro que essa era uma das discussões que eu até discuti muito com a minha monitora, porque ela tá na lista de L'Hopital, né? E aí, geralmente quando tá na lista de L'Hopital, a gente quer resolver tudo utilizando essa técnica, que é a técnica de L'Hopital. E aí acaba dando maior problema e tal. O lance aqui é a gente tentar transformar isso aqui num tipo de indeterminação que é zero sobre zero ou infinito sobre infinito, né? Mas a parte mais difícil é aqui que tem um cosseno, né? E aqui, tecnicamente, está parecendo um cosseno de infinito, que é uma coisa que, a princípio, não tem limite, né? A gente não sabe determinar. Mas é muito doido essa questão. Deixa eu pensar aqui. Se tem alguma maneira diferente de fazer sem ser utilizando esse teorema do confronto. É interessante que a gente estava na semana de prova, cara. A gente encheu tanto o saco da monitora que ela acabou sendo até grossa com a gente. Ela falou bem assim, pessoal, não é porque a lista tem o nome L'Hopital que tudo tem que ser feito com L'Hopital. Achei até interessante. Às vezes a gente procura utilizar uma certa solução, um certo método em todos os tipos de problema que a gente tem. E nem sempre é assim a vida, né? Então, a princípio eu só tenho essa solução. Eu não saberia como aplicar L'Hopital aqui, porque esse cara aqui, a gente não sabe como é que é o comportamento dele. O comportamento dele é oscilante. Porque o x está indo para zero, né? Como o x está indo para zero, aí aqui a gente teria cosseno de infinito, e cosseno de infinito não existe limite. Então não tem como a gente transformar
essa bagaça num limite do tipo zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, enfim. Uma questão estranha, né? Sei lá, parece que é uma questão que está meio fora do contexto, ou não está nessa lista, ou alguém colocou ela aí, sacanagem, alguma coisa assim do tipo. Se o x aqui fosse para infinito, aí seria outro tipo de exercício, né? Vou até mudar aqui, ó. Se ele fosse para infinito, a gente ia ficar com 1 dividido por uma coisa muito grande. Essa parte aqui ia para zero. E cosseno de zero é definido, né? É 1. Também não seria muito bom. Porque ficar cosseno de zero vezes infinito. Ou seja, 1 vezes infinito. Isso aí já ia dar mais infinito, né? Enfim, vamos deixar de lado essa aí. Foi mal. A única maneira que eu tenho de solucionar é essa. Valeu.